Bienvenido familia de Mundo Agronómico. Fíjense en una manera muy especial. Estamos dentro de una granja, una producción avícola aquí en la Escuela Agrícola del Centro Universitario de Patos de Minas. Aquí salen aproximadamente 280 huevos diarios para la producción, para el comercio local precisamente, ya que hay un punto de venta y realmente se comercializa el huevo. Estas son gallinas ponedoras de huevo marrón, como bien lo conocemos. Estos huevos marrones son los favoritos por los brasileños, ya que realmente entienden la idiosincrasia, tienen la ideología, ese paradigma de que realmente estos huevos les recuerdan, ¿no?, a huevos de campo, a huevos probablemente producidos en el campo, en el patio de nuestras casas. Y estaremos viendo, conociendo muy de cerca algunos requerimientos importantes de acuerdo y en torno a la producción, a la llegada de las pollitas aquí que vienen de un día de nacidos, luego de pasar un proceso en incubadora. Vamos a conocer el proceso de las raciones alimenticias y vamos también a conocer parte de un proceso que se le hace muy importante, que se le corte el pico, y van a saber por qué se le corta el pico y por qué inclusive están aquí enjauladas, produciendo así obviamente y todas las condiciones para producir ese huevo de la mayor calidad. Estaremos viendo la parte nutricional y todos los elementos de bioseguridad que se debe de tener a la hora de establecer una granja avícola como esta que está aquí. Estaremos hablando también sobre la inversión que hay que tener y sobre todo el mantenimiento a corto, mediano y largo plazo de estas gallinas, pero sobre todo también estaremos viendo muy de cerca y conociendo qué se hace al finalizar todo este proceso con esta gallina, si su fin principal es poner huevos, qué hacemos una vez acaba este proceso. Así que acompáñenme hasta el final. Entra patógeno dentro da granja, desde que venha na roupa, no calçado, ou até mesmo, é por isso que é importante a gente, não sei se vocês repararam que ela é toda telada, tá? Isso faz com que não tenha contato com passarinhos, porque os passarinhos, né, silvestres pode trazer vírus para dentro da granja, ou até mesmo outros patógenos, outras bactérias, fazendo com que aumenta a mortalidade dentro do aviário, tá? Não sei se vocês têm lido aí essas últimas notícias da influenza aviária. Então, nós teve que adaptar, tá, a granja aqui, colocar as telas, fazer medidas de controle para que o vírus da influenza não adentre dentro das aves de postura, porque até então é um vírus que está circulando de forma em aves migratórias, em meio silvestre, mas não tem ainda comprovação dentro de avicultura comercial. Então isso fez com que a gente corresse atrás do tempo, né, digamos assim. Foi uma corrida longa para poder impedir com que o vírus entre dentro da área comercial e faz com que haja complicações no que diz respeito à exportação de carne de frango, a parte de comercialização de ovos. Então é uma cadeia produtiva, então a gente tem que ficar atento ao mercado, né? Então a gente teve que tomar algumas medidas sanitárias para poder fazer com que a granja fique protegida e o país, digamos assim, também fique protegido nessa parte contra a influenza aviária, tá? Então uma das medidas que a gente adotou, a gente colocou um caderno de registro aqui, depois vocês vão assinar para mim a lista, tá? Para eu poder saber quem teve contato com as aves e até mesmo se ocorrer algum problema sanitário, como o vírus é de alta patogenicidade, é transmitido para o ser humano, a gente também, se tiver algum problema aqui dentro, a gente entra em contato com as pessoas que tiveram contato com essas aves, tá? Outra coisa que a gente colocou, vocês vão ver ali para poder adentrar dentro da granja, tem aquele pó branco, que é o Cal Vision. Ele faz com que, quando a gente coloca o pé lá dentro, esses patógenos, eles morrem, tá?
e aí não adentra para dentro do aviário. Da mesma forma, para sair, a gente pisa nesse pó branco para poder não levar algum patógeno de dentro da granja para fora, tá? Então assim, a gente sempre coloca para poder vocês lavarem a mão antes de entrar, ou for colocar a mão nesses ovos, mas quando a gente for fazer a parte de cá não tem problema. A gente sabe aí que, graças a Deus, o vírus não está aqui dentro do território mineiro ainda, da forma comercial. Então a gente pode ter essas aulas normais, tá? De outras medidas que a gente tem de biosseguridade, é fazer o controle dessa parte de veículo. Então, igual o carro desceu, anotou, né, lá que ele veio, porque se ele for em outras propriedades, ele pode trazer o vírus, pode trazer bactérias na roda e adentrar aqui para dentro do aviário. Então a gente sempre faz essas medidas. Vocês estão vendo que tem duas cercas, né? Tem essa parte de cerca aqui e tem a cerca externa, para que impeça também outras espécies de animais adentrar para dentro ao entorno do aviário, tá? Então vamos entrar para vocês verem. Vou deixar aí depois de entrar. Aqui em média 80 semanas, que é a parte de produção de ovos delas. Mas antes disso, nós compramos de um incubatório, né, onde elas faz todas as matrizes, depois coloca esses ovos incubarem para poder fazer o pintinho. O pintinho chega aqui com um dia de vida. E aí depois nós alojamos naquele outro galpão que a gente tem aqui no chão. E aí nós fazemos essas aves, essas franguinhas, deixamos elas lá até 18 semanas. Nós vamos criando com rações de crescimento. E aí quando chega na fase de 18 semanas, quando elas começam a colocar os primeiros ovos, aí nós transferimos elas para cá. Quando a gente transfere elas para cá, nós fazemos um esquema de luz. Tanto a luz natural, né, que é a luz do dia, e depois nós colocamos as luzes artificiais, tá? Então 5 horas da tarde, por exemplo, a gente tem o timer que programa essas luzes aqui, e aí essas luzes 5 horas da tarde acendem e ficam acesas em média 14 horas, contando com a luz natural, tá? Então aí a gente completa essas outras horas faltantes com a luz artificial para poder estimular as aves a fazer a postura, porque elas precisam desse contato luminoso para poder produzirem ovos. Então nós vamos subindo gradativamente a quantidade de horas de luz, tá? Então a gente começa ali, quando elas estão aqui com 18 semanas, até 7 horas da noite, a gente desliga, depois fica tudo escuro. Aí depois, na outra semana, a gente aumenta mais um período de luz, até chegar a 16 horas ou a 17 horas de luz no dia que elas precisam para poder produzir os ovos. Aí elas vão atingir, que a gente fala, um pico de produção, né? Elas atingem ali em média de 85 a 95% de produção. Então todas as aves produzindo ovos. E essa produção de ovos, ela mantém-se, né, ali em média da 20ª semana e vai mantendo até chegar na 60 semanas, tá? Quando chega em 60 semanas, elas começam a decair a produção de ovos. Aí já é uma sinalização de que eu preciso pedir novas pintinhas para poder
fazer a reposição, tá? Elas agora estão com 54 semanas. Elas já começaram a cair um pouco a produção. Então daqui poucas semanas eu vou já ter que pedir novos pintinhos para poder já ir pensando para a gente fazer a próxima reposição. Oi? Nós mandamos para frigorífico para abate. Tá? Abate. E aí, mas vai para frigorífico. Sai o lote todo, vai para o frigorífico e aí eles comercializam lá, tá? E aí como que a gente faz a parte de nutrição? A parte de nutrição vai por fases de produção. Então quando elas estão lá em crescimento, então nós vamos ter a inicial 1, a inicial 2, todas essas rações. E aí depois quando elas atingem a 18 semanas, a gente começa com a pré-postura, que é uma ração mais energética para a produção de ovos. E elas entram com pré-postura 1 lá, e quando vem para cá a gente já entra com a postura 1, que para poder também com um valor energético maior, tá? E aí quando elas já começam a ter uma uniformidade de postura, a gente já coloca a postura final, que vai manter até o final do lote, tá? Que ela é rica em calcário. Vocês sabem o que é calcário? Tá? O calcário para poder ter uma casca de ovo mais dura, tá? É o cálcio, que é a reposição de cálcio, tá? Porque aí a gente precisa para poder manter essa casca de ovo mais dura. Se a gente não colocar o calcário ou o cálcio na ração, o ovo fica com aquela casca mole e aí não serve para consumo, para venda, tá? Então por isso que a gente coloca na fórmula da ração. E aí também tem a parte sanitária. O que seria a parte sanitária? Quando elas chegam, nós vamos fazer alguns tipos de vacinas. Então a gente faz vacina de Newcastle, faz vacina de Gumboro, faz vacina de Marek, de bolba aviária. Então algumas são via água, então a gente coloca nessas caixinhas, desliga a tubulação e coloca a vacina aqui e elas vão tomar, e aí a gente vacina o lote todo, tá? Via água. Algumas vacinas aí a gente tem que fazer aplicando mesmo na ave. Aí pega ave por ave e aplica. Outra coisa que a gente faz de manejo Outra coisa que a gente faz de manejo seria a debicagem, tá? Que é cortar, né, cauterizar o bico dela no debicador. Para quê? Para que não haja a parte de canibalismo. Elas começarem a bicar nas colegas, digamos assim, ou nelas próprias, tá? E também para poder ficar arrancando as penas e machucando essas outras aves. E até mesmo para a questão de como ela faz a parte de seleção de grãos, para não ter desperdício de ração, tá? Aí a gente faz essas debicagens. Conseguindo compreender? Sim, sim. Sim? Então eu vou... Quanto? Média 1. Tá? Um por dia. Por galinha. Tá? E aí quanto a galinha? Nós temos 836 galinhas mais ou menos. Una pregunta. ¿Las formulaciones de alimentos son realizadas aquí? Tudo produzido aqui. Tudo lá na fábrica que vocês vão ver. Na outra semana nós vamos na fábrica. Para vocês verem a produção de ração. Ah, ok, tá? excelente, sim, bom. E aí lá faz de todas as criações. Desde ave, suíno, bovino. Ok. Todas as alimentos do rebanho
e dos animais são produzidos aqui. Tá? Agora eu vou pegar umas cartelas para vocês coletarem os ovos. Tá? Aí vocês podem dividir. ¿Cómo ellas saben que el agua está arriba? ¿Cómo saben eso? Sí, pero ¿cómo ellas lo saben? Elas são acondicionadas, tipo, acostumadas com esses tipos de sistema. Mas como elas são curiosas, digamos assim, Ok. e elas aí acabam que se adaptam. Y entonces recuerdan. Isso, que a água está presente aqui. Tá? Só vou pegar umas cartelas para vocês coletarem. En la República de Brasil, los uvos de Panamá para la República Dominicana. Fresquecito, recién salido del horno. Como 500. ¡Qué bestia! Kelly! ¡Me volvió! Então, é um vestiário, tá? E a partir do momento que a gente for implementar, né, a sala de ovos dentro da fiscalização da parte de, digamos, de vigilância sanitária, das agências sanitárias do município, né, a parte sanitária, a gente teve que construir, adaptar as salas de ovos. Então, a primeira coisa que eles pediram foi a troca de roupa, então o vestiário. Então a pessoa que está lá, né, no galpão, não pode ter contato com a mesma roupa com os ovos, tá? Então o que a gente está implementando? A partir do momento em que se coletou os ovos, vocês viram que colocam lá naquela bancada, tá? Aí a pessoa sai de dentro do aviário e vai fazer a troca de roupa para uma roupa limpa, igual vocês viram lá na queijaria, né? Aquela parte de troca de roupa, de lavar bota, pra colocar avental, para poder entrar para a parte de produção, tá? Depois que fizer essa parte de troca de roupa ou colocar o avental, aqui vai ter aquele mesmo esquema que vocês viram lá de lavar as botas, a bota de borracha, tá? E aí, então, entra para dentro da sala de ovos, tá? Vamos entrar. Nós vamos fazer, vou mostrar para vocês. Então a primeira coisa, quando o ovo chegar, nós vamos primeiro separar eles por tamanho, tá? Então pegar uma cartela e separar por tamanho, para tentar uniformizar esses ovos. E aí depois nós vamos passar no ovoscópio e na balança para poder ter o peso desses ovos. Os ovos aqui, eles vão ser comercializados de 55 a 60 gramas. Então, o que passar desse padrão,
Aí a gente ou utiliza para consumo aqui dentro mesmo da escola, ou faz doação para a escola onde tem o curso técnico. Está conseguindo compreender? Certo? Então o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vou dar uma cartela para a cada 2, tá? E vocês vão separar por tamanho. E aí, pode pegar desses daqui. E aí, depois nós vamos passar no ovoscópio, na balança, para vocês verem como que funciona, tá? Deixa eu pegar uma outra cartela. Aquí estamos clasificando los huevos de acuerdo a su tamaño. Entre más grandes, van acá, pasan a más pequeños. ¿Cómo cholito? Entre más grande que pasan acá. Pasa para allá, Jerry. De vigilância nos exige é fazer essa parte de qualidade do ovo. Todos os ovos Isso, com todos os ovos. Tá? Vocês conseguem ver que aqui em cima tem uma área mais branca? Consegue ver? Sim. Que aqui tem uma área branca, é a câmara de ar. Todo ovo tem essa câmara de ar. de aire. Isso. O que que acontece? O ovo, quando vai ficando mais velho, mais aumenta essa câmara de ar. E isso impacta na sua qualidade, porque o ovo vai ficando velho, estraga, né? Decai a sua qualidade. Então a gente olha se tem uma pequena câmara de ar, então esse ovo tá bom, é um ovo novo, digamos assim, e a coloração, essa parte mais escura seria a gema, La yema. a gema do ovo. Essa parte branca, a clara. Tá? Então a gente olha dessa forma e a gente consegue então ver a câmara de ar, a gema e a clara. Então eu estou conseguindo visualizar La yema, ¿cómo es? a câmara de ar, a gema e a clara. Tá? Então esse ovo tem as suas características normais, tá bom? Se ele tivesse escuro, então esse ovo estaria estragado. Isso, para ovos mais pequenos, por exemplo, de pássaros, essas daria pra gente avaliar. Tá? Para aves de corte, quanto para a gente produzir as aves de postura. Então, quando os pintinhos chegam, a gente precisa primeiro ambientalizar eles aqui no galpão. Então a gente coloca esse equipamento aqui, que é a campânula, tá? Vocês conseguem ver que ele tem uma resistência. Nós ligamos na energia elétrica para poder aquecer o piso, tá? Aqui o piso aquecer, porque as aves, o que acontece? Elas são termorreguladoras, elas sentem a temperatura pela palma das patas, tá? Então a gente precisa aquecer esse piso para que quando esses pintinhos chegam, eles não sentem frio e não começam a amontoar nos cantos do circo, tá? Y si cuando se usa piso de paja de arroz, ¿eso tiene la misma función? Sim. Cáscara de arroz. Sim. Tiene la misma función. Mesma função. Ok. Para nós aqui a gente utiliza a maravalha. Acerrín. Isso. Tá? E aí, maravilha. O que acontece?
E aí a gente observa o comportamento dessas aves dentro do circo. Se elas estiverem mais espalhadas, tá? Elas ficam correndo e espalhadas, significa que a temperatura está boa, o conforto térmico está bom. Se elas começam a ficar mais quietinha num canto, né, amontoadas mais no canto, significa que a gente tem uma corrente de vento dentro do galpão. Aí a gente precisa trabalhar com manejo de cortinas. Ok. Tá? Agora, se aqui tá ligado e elas começam a ir todas para laterais, significa que aqui está muito quente. E aí eu preciso vir aqui e subir. Subir. Ok. Subir. E vai subindo aqui para poder melhorar esse conforto térmico para elas. Então as aves, elas dão a resposta. Então a gente consegue visualizar pelo comportamento delas se o bem-estar térmico está ok ou não. E aí a gente coloca aqui, é o bebedouro. Esses aqui são uns tipos mais, digamos, antigos. Se vocês vão ver que em avicultura existe já os modernizados, que é aqueles de sistema de nipo, né, que a gente coloca como se fosse um cano aqui, que vai até lá no final, que vocês viram lá nas aves de postura, que aqueles que elas conseguem bicar e tomar água. Igual com o alimento também? Isso, de alimento também. Mas aqui o nosso sistema é um pouco mais antigo, então é essa forma de bebedouros aqui. Então a gente, nesse círculo aqui, a gente coloca aproximadamente 100 aves e coloca o outro bebedouro por ali, onde ele está aqui, ó. Tá vendo que tem outro ali? E aí coloca 2 bebedouros e vai distribuindo os comedouros aí de acordo também para que as aves consigam se alimentar de forma homogênea, tá? E aí aqui a gente tem também a parte de produção de frango de corte, mas nós vamos pedir esses frangos de corte no semestre que vem, tem a disciplina de avicultura, e aí a gente cria esses frangos de corte. Eles ficam aqui aproximadamente 28 dias e depois vão para abate, tá? E também, como eu falei para vocês, as aves que precisa repolar, ela chega com um dia. Nós compramos aproximadamente 1000 aves, porque sempre vai ter mortalidade, né? Da outra vez que nós compramos, nós conseguimos tirar daqui 930 aves que foram para lá. Sim, teve uma mortalidade pequena. Essa mortalidade ela não pode passar 15%, porque se ela passar 15%, significa que eu estou tendo algum problema sanitário no lote. Então a gente fica atento tanto ao manejo, à parte de sanitária, mas principalmente manejo, né? Então sempre está vindo aqui, olhando temperatura, olhando água, olhando comida, para que esses pintinhos se desenvolvam bem, tá? Porque é a fase que eles mais requer cuidado. Então a gente sempre tem que ficar aqui de cima para que não tenha tanta mortalidade, tá? E aí aqui também vai passar por reforma, por isso que vocês estão vendo aqui que está vazio, desativado, que a gente precisa reformar, aqui fazer umas adequações de estrutura, de tela também, que essa tela é um pouquinho maior e ainda passarinho consegue adentrar dentro desse galpão. Então a gente precisa vedar ele completamente por causa do cenário da influenza aviária. Então por isso que a gente não está com aves alojadas aqui, tá? Mas só para demonstrar para vocês que esse aqui seria um sistema mais barato de produção, a gente consegue produzir. Eu, na minha época aí de estudo, de graduação, tudo,
eu fiz muito estágio com avicultura e tinha instalações que eram mais antigas do que essa e conseguia produzir frango de corte. Tá? A nossa região não é tão rica nessa parte de produção de frango de corte, mas nós temos uma cidade aqui próxima que é Uberlândia, não sei se vocês já ouviram falar, Uberlândia, Uberaba. Sim, sim. É uma região onde tem abatedouros de aves, então a avicultura nessas regiões são Mais desarrollado. mais fortes. Eu fiz estágio lá, na época que eu fazia estudo aí para formar, então eu rodava muito nessa parte de granja. Então, não sei como que é lá no país de vocês, mas em pequenas áreas, igual vocês estão vendo aqui, a gente consegue produzir uma grande quantidade de frango e trabalhando só com como se diz, agroindústria familiar. Então, o pai, a mãe, os filhos, a gente consegue estar trabalhando e tendo resultados satisfatórios aí nessa parte de produção de carne de frango. Tá? E a mesma coisa seria a postura, que vocês viram, que é uma instalação pequena e que a gente também consegue implementar em pequenas áreas para poder aí ter uma renda familiar, vocês auxiliarem aí no desenvolvimento do país de vocês. Certinho? Ok? Ok. Os coelhos, a gente não faz reprodução deles aqui. Ok. Então nós fazemos compra de acordo com a demanda do curso de veterinária e de medicina do Unipan, tá? Esses coelhos, eles são utilizados em aulas práticas, tanto de anestésio, né, a parte de anestesia, quanto de técnicas operatórias. Aí Pode. Só não pode tirar da gaiola. Então a gente utiliza eles aí para várias cirurgias, traqueostomia, para poder abrir traqueia, para visualização de órgãos, enfim. Cada professor dentro da sua disciplina, da sua área, utiliza eles para praticar, tá? Mas lógico, passando aí por um comitê de ética, tudo sendo aprovado pela comissão da universidade, tá? E aí, questão de bem-estar animal, né? Então a gente preza muito. ¿Cuáles son las razas que más utilizan acá? Aqui a gente utiliza a Nova Zelândia, tá? Que é a raça que eles pedem pra gente, isso, También. para poder a gente mandar para lá. E aí eles ficam aqui e vão sendo utilizados ao longo do semestre, ao longo do ano. E aí quando há necessidade a gente faz reposição.